Muito olá para todo mundo, aqui quem está falando é a professora Maria Clara, do projeto Dupla Ligação. E hoje a gente vai continuar o assunto de termoquímica, hoje dando a segunda parte do assunto para vocês, continuando aí, explicando a entalpia. Se você não segue a gente ainda no Instagram, vai lá, dá uma conferida, @dupla_ligação, eu garanto que você não vai se arrepender. Lá tem dica, é o canal que a gente usa para se comunicar com vocês, então não perde tempo e vai lá dar uma olhada. Começando a aula, a gente vai falar da lei de Hess. Hess, ele foi um químico e médico suíço, né, um cara extremamente inteligente que dedicou parte da sua vida para estar estudando a termoquímica, a termodinâmica, e ele fez uma lei, tá? E ele enunciou essa lei dele em 1840. E ela dizia o seguinte: a variação de entalpia, o ΔH, de uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação. Não importa o caminho da reação. Não importando o caminho da reação. Então, quer dizer o quê? Se eu tenho aqui os meus reagentes e desse outro lado eu tenho os meus produtos, independente do caminho que eu tome para chegar dos reagentes aos produtos, a minha variação de entalpia vai ser igual. Então, não interessa se eu peguei esse caminho reto aqui, não tão reto, ou se eu peguei um caminho, né, mais, digamos assim, sinuoso. Ou se eu fiz esse caminho aqui. Ou, sei lá, se eu fiz esse caminho todo aqui, para chegar até aqui. Não interessa. A entalpia, a variação de entalpia vai ser igual para todos os caminhos. Se você estiver partindo dos mesmos reagentes e estiver se encaminhando para os mesmos produtos, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo que eu gosto bastante de trazer, porque eu acho que ele deixa isso bem claro, Na lei de Hess, né? Sua lei, ela é a expressão do princípio da conservação de energia da primeira lei da termodinâmica. Então, vocês viram esse assunto aí com o Danilo. Então, se você entendeu bem essa primeira lei de conservação de energia da termodinâmica, você tá tranquilo para poder entender a lei de Hess. Olha só, eu tô saindo aqui, dos meus reagentes, que é carbono e gás oxigênio, né, O2, para formar dióxido de carbono. E aí a gente tem dois caminhos. O caminho 1 é o caminho mais direto, né? O caminho de formação, em que eu estou somando, né? Eu estou fazendo com que reaja o carbono com o oxigênio e estou formando de cara o CO2. E aí essa reação ela tem uma variação de entalpia de menos 393,3 kJ. No caminho 2, eu tenho uma semi-reação. Por quê? Eu estou reagindo o carbono com o oxigênio, formando primeiro o monóxido de carbono, que vai ainda reagir com o oxigênio para depois formar o dióxido de carbono. Então, eu vou ter uma primeira entalpia para essa semi-reação de menos 110,3 kJ e depois, para a finalização, né, dessa formação aí do dióxido de carbono, uma variação de entalpia de menos 283 kJ. Aí você vai me dizer, claro, você não falou que era igual, tá diferente. Você vai ter dois valores aí. Só que calma, a gente tá só molhando o bico, como diz a história. Se a gente somar essas duas semi-reações, né, tanto essa aqui com essa aqui, tá? A gente vai descobrir que a soma dessas entalpias vai dar igual a menos 393,3, O carbono mais meio oxigênio, formando o monóxido de carbono, tem menos 110,3. O monóxido de carbono mais meia molécula de gás oxigênio, formando o dióxido de carbono. E aí, com a entalpia de menos 283 kJ. Somando as duas, eu vou ter um resultado aqui de menos 393,3 kJ, igualzinho ao caminho 1. Então, tá aí a prova para vocês da lei de Hess. Essa lei de Hess foi super importante para a termodinâmica, tá? Porque ela criou a possibilidade de você lidar com equações químicas de forma matemática, né? Você lidar com essas equações químicas como equações matemáticas. E também possibilitou você determinar a variação de entalpia, né, o ΔH, de reações que não ocorrem na prática ou que são muito difíceis de realmente acontecer. Então, você agora tem as ferramentas que você precisa para poder calcular, teoricamente, essas variações de entalpia que na prática seriam extremamente difíceis de você visualizar, de você experimentar. E aí, utilizando essa variação de reações conhecidas, é possível se chegar ao ΔH de muitas outras reações, tá?
por conta do que a gente acabou de ver aqui, ó, dessas semi-reações. Por mais que você não tenha a reação final, se você tiver a variação de entalpia das semi-reações, né, desses mecanismos de reação, você consegue calcular a variação de entalpia de qualquer reação que você quiser. Então, ó, a gente tem vários exemplos aqui agora do que a gente pode fazer para manipular essas equações para se chegar naquelas que a gente gostaria de observar. E também manipular, obviamente, a variação de entalpia conhecida para se chegar à desconhecida. Então, no exemplo 1, a gente tem a equação original, que é a reação do gás hidrogênio com o gás oxigênio para formar água, né? Os dois gasosos para formar água líquida. E aí a gente tem que esse ΔH, essa variação de entalpia dessa reação, é de menos 285,5 kJ. E aí, se eu quiser descobrir qual que é a variação de entalpia para a mesma reação, só que alterando os valores de mols dessas substâncias que estão reagindo. Então, em vez de eu reagir 1 mol de gás hidrogênio com meio mol de gás oxigênio, eu quiser agora reagir 2 mols de gás hidrogênio e 1 mol de gás oxigênio. Será que eu consigo descobrir esse valor? Com certeza, porque a gente tem o valor da variação de entalpia da primeira reação. Então, ó, daqui para cá, o que acontece? Eu multipliquei por 2. Então, também vou multiplicar essa variação de entalpia por 2 e vou ter o meu resultado, né? A minha variação de entalpia. Então, ó, multiplicando a equação por 2, você obtém esse valor do ΔH, que se você observar, ó, tá um valor aqui dobrado, tá vendo? Ó? Daqui para cá, eu também multipliquei por 2, tá bem? E aqui no exemplo 2 agora, ó, a gente vai dividir a equação, porque ó, a equação original é uma molécula de gás nitrogênio, ou 1 mol de gás nitrogênio, como você preferir, reage com 3 de gás hidrogênio para formar 2 mols ou 2 moléculas, tá? De amônia, né? NH3. E aí a gente tem essa variação de entalpia aqui de menos 46,2 kJ. Se eu quiser descobrir o valor agora, alterando essas quantidades desses reagentes, é possível descobrir também a variação de entalpia. Né? Nesse caso aqui, ó, pode ver que eu tenho 1/3 de gás nitrogênio mais 1 mol de gás hidrogênio reagindo e formando 2/3 de amônia gasosa. Então, se eu quiser descobrir o valor dessa, é só observar o que aconteceu com a reação. Ó. Essa reação aqui ela foi dividida por 3, tá vendo? Ó? Aqui antes era 1, agora é 1/3, aqui era 3, agora é 1, aqui era 2, agora é 2/3. Então, é só fazer o mesmo com a minha entalpia. Se você tiver com o calculador aí, manda ver para você conferir também aqui comigo. Eu não preciso fazer, porque eu já fiz o cálculo, né? Mas eu sei que tem aluno que é no melhor do estilo São Tomé, né? Só acredita vendo. Então, ó, aqui a gente tá... Meu Deus do céu, minha letra é horrível. Vocês já sabem, né, gente? Quando eu tenho que fazer aqui um novo desenho, nada novo sob o sol. Então, ó, dividindo por 3, a gente chega no valor da entalpia dessa nova reação. Tenho outros exemplos aqui para vocês, tá? O exemplo 3, ó, em que a gente tá invertendo a equação. Então, vocês observam que nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho a água no produto e agora ela vem para o reagente. Né? E aqui ela está sendo decomposta em hidrogênio e oxigênio, e aqui eu estava somando hidrogênio mais oxigênio para formar água. Então, nesse caso, a gente multiplicou a equação ó, por menos 1, porque eu inverti, certo? Então, no caso, é só fazer a mesma coisa com a variação da entalpia. E aí, ó, aqui era menos 285,5 kJ, e agora é mais 285,5 kJ. A gente tem o exemplo 4, deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. Ó, no exemplo 4, a gente tem agora a soma de equações. Aí você vai dizer, ah, mas agora lascou, vai somar, vai dividir, é tudo junto com esse negócio aqui? Calma! Vai ter situações em que você vai precisar somar. Lembra lá daquele primeiro exemplo que eu mostrei que independente do caminho a variação de entalpia vai ser igual? A gente vai... também poder estar manipulando semi-reações para poder chegar no resultado de uma reação geral, né? De uma equação geral. Então, essas semi-equações, às vezes, você vai precisar somá-las,
para poder você chegar na sua equação geral. É o que a gente está visualizando aqui nesse exemplo 4. Então, ó, você tem a primeira semi-reação, a reação do hidrogênio com meio oxigênio para formar água. Depois você tem enxofre reagindo com 3 meios de oxigênio para formar o gás sulfídrico. Depois você tem gás sulfídrico com água para formar o ácido sulfúrico. E aí ele soma isso tudo, para ele chegar na reação global de quê? De hidrogênio mais enxofre mais oxigênio formando ácido sulfúrico. E aí, ele faz o quê? Ele corta as substâncias iguais que estão em lados opostos, tá? É parecido com a matemática mesmo, tá, gente? Então, o que tem de igual no produto que eu tiver do lado do reagente, em equações diferentes, eu vou lá e tchum, tchum, e faço o corte. Então, aqui ele cortou água com água, gás sulfídrico com gás sulfídrico, e o restante, né, que ele não cortou, ele vem aqui, e coloca na equação global. E a mesma coisa com o valor da entalpia, você vai somar o valor da entalpia. Nesse caso aqui, ele somou tudo porque está tudo com o mesmo sinal, está tudo negativo. Mas se tivesse algum sinal aqui positivo, ou 2 positivos e um negativo, ele teria que fazer a subtração, tá? Então aqui você vai encarar da mesma forma que você encara uma operação matemática, beleza? Só que aqui, em vez de número, a gente vai estar falando dos símbolos dos elementos químicos. Continuando a nossa lei de Hess, a gente tem um exemplo que é para fixar bem, gente, que é para colar, igual cola Super Bonder, não sair mais da sua cabecinha, tá? Então, nesse exemplo ele fala o seguinte: qual a entalpia da reação de formação do etanol por meio do carbono grafite, hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso? Você não me bota a mão na sua cabeça e não se desespera, tá, meu lindo? Que você sabe que aqui o processo a gente mostra tudo. Então, aqui o aluno ele não se desespera, tá? Ele espera, na verdade, para poder aprender. Porque aqui a gente ensina tudo. Então, nesse caso aqui, ele já deu para você, ele já falou ali o passo a passo. Ele disse, ele quer a entalpia da reação de formação do etanol por meio de carbono grafite, hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. Então, você sabe que no seu reagente tá o grafite, o hidrogênio gasoso e o oxigênio gasoso. E tá formando o quê? O etanol. Nisso, ele te dá essas semi-reações aqui. Por quê? Porque para você chegar nessa equação global, você precisa utilizar essas aqui. Aí você vai dizer, agora eu tô lascado, Clara. O que eu vou fazer com isso tudo? Eu não sei para onde é que vou. Como é que eu faço? Calma que a gente vai mostrar. Você vai ter que manipular, tá? Essas equações aqui de uma forma que você chegue que você consiga chegar na sua equação global. De cara realmente não fica muito visível, mas vai ficar. Então, na primeira, a gente vai multiplicar ela por 2. Por que a gente vai multiplicar por 2? Porque aqui, na equação global, nos reagentes, eu tenho 2 carbonos. Então, para chegar nesse resultado, eu vou precisar de 2 carbonos. E aqui eu só tenho 1 carbono. Então, vem e multiplica lá por 2. Multiplicando lá por 2, a equação 1 agora vai ser o quê? 2 carbonos mais 2 mols de oxigênio, produzindo 2 moléculas, 2 mols, como você preferir chamar, de dióxido de carbono, e a entalpia também dobra de valor, tá, gente? Você vai multiplicar tudo por 2. Não é só uma coisinha, não. Você vai multiplicar tudo. Na segunda, a gente vai multiplicar ela por 3. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 moléculas de gás hidrogênio. E aqui eu só tenho uma. E eu preciso ter o suficiente para poder chegar nessa equação global. Então, fazendo isso, a gente multiplica tudo por 3, gente. Hidrogênio, oxigênio, a água e a entalpia, a variação de entalpia dessa semi-reação 2. Então, a gente fez isso, chegamos nesse valor aqui de entalpia que vocês estão vendo, né? O valor do 1, o valor do 2, todas elas também seguindo essas multiplicações que a gente está usando para manipular essas equações. Na terceira, a gente tem que inverter ela. Então, a gente multiplica ela por menos 1. Ah, Clara, mas por que vai inverter? Porque, presta atenção, foca aqui. Na verdade, foca aqui na aula. Você tem aqui, o etanol sendo formado. Então, ele está nos produtos. Ele não pode permanecer nos reagentes, nessa semi-reação. Porque se ele ficar nos reagentes, você não vai ter sua equação global, como etanol nos produtos. Então, esse etanol que está aqui nos reagentes, ele precisa ir para os produtos. Qual é o jeito que você tem de fazer isso?
multiplicando a equação por menos 1. E aí, quando a gente faz isso, a gente inverte a equação, consequentemente, a gente também inverte o valor da variação de entalpia, que agora passa a ser positivo. É o mesmo módulo, o valor, porém, com o sinal agora trocado, invertido, porque a gente multiplicou por menos 1. Ah, então beleza, a gente chegou nesse Paranauê todo, e agora o que é que eu vou fazer? Agora, meu amor, agora você vai somar as três reações, as três semi-equações que... Menino do céu, minha língua deu uma enrolada aqui, lululu, desenrola. Você vai somar essas três semi-reações que você manipulou. Então, somando, ó, lembra que eu falei que o que tiver igual de lados opostos, a gente faz o corte? Aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Se não tiver em quantidades iguais, né, quer dizer o quê? Que esse corte ele não vai ser igual a zero. Você faz a subtração junto com os valores que estiverem aqui nos índices, indicando as quantidades. Beleza? Então, ó, tem a semi-equação 1, a 2 e a 3. O que é que acontece? Eu tenho o oxigênio aqui e tenho o oxigênio aqui. Corto um com o outro. Ó, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, então vai sobrar 1. Depois, ó, eu corto esse CO2 com esse outro CO2 aqui. Tá vendo que eles estão em quantidades iguais? Então, acaba que fica zero aqui esse corte. Depois eu tenho 3 águas aqui e 3 águas aqui. Vou cortar as duas também. Quando eu faço esse corte, ó, acabo também zerando essas quantidades. Então, aqui também, ó, esse 3 meios de O2 também entra nesse corte aqui com esses outros dois, tá? Então, você vai ter 1 O2 menos 3 meios de O2. E aí, você fazendo esse cálculo, você chega a esse resultado aqui, ó. Você vai ter 2 carbonos com 3 gases hidrogênios mais meio gás oxigênio reagindo para formar a molécula de etanol. Claro, e a variação de entalpia? Você vai fazer essa operação aqui, você vai somar menos 786,6 mais menos 856,5, né? A gente sabe que sinais iguais a gente soma. E aí a gente acaba no final tendo esses dois valores negativos com esse positivo. Então vai ser uma soma com a subtração, dando esse resultado aqui para a variação de entalpia de menos 276,1 kJ. Beleza? Tá firme? Então continua comigo que a gente vai ver o restante aqui do assunto. A gente agora vai entrar no assunto que é estado padrão das substâncias, tá? O estado padrão das substâncias, ele influencia na hora de você determinar o valor da variação de entalpia dessas substâncias em reação. Não é possível medir, ó, gente, vou grifar esse não aqui, que é para você não me esquecer desse negócio, meu querido, minha querida. E na hora da prova, no verdadeiro ou falso, a senhora vê lá e me botar um verdadeiro sem ser, tá? Então preste atenção aqui. Não é possível medir a entalpia absoluta das substâncias diretamente. Tá? Então, você precisa de uma forma experimental, de uma forma correta para poder fazer essa medição. Então, como é que é possível fazer isso? É possível medir a variação da entalpia, mas não o valor direto da entalpia. Então, ó, os cientistas, para poder resolver esse problema, criaram uma tabela com os valores de variação de entalpia de cada substância para facilitar os cálculos, tá? Então, eles foram lá para o laboratório, experimentalmente, determinaram todos esses valores de variação de entalpia. A entalpia, vocês aprenderam com o Danilo, a variação, né? É a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, vai dar a variação de entalpia de reação. Então, aqui a gente tem um exemplo do carbonato de cálcio sendo decomposto em óxido de cálcio e CO2. Então, ó, a gente pode dizer que a variação de entalpia aqui, nesse caso, é dada pela subtração, ó, da entalpia do óxido de cálcio mais o dióxido de carbono, menos a entalpia do carbonato de cálcio, tá? Os cientistas, eles acabaram adotando um padrão, né, e utilizaram esse padrão para encontrar as entalpias relativas de cada substância. Então, eles foram lá, pegaram esse padrão que eles criaram para poder fazer o cálculo para as outras entalpias. O referencial adotado em química para as entalpias zero foram as substâncias simples no seu estado padrão, certo? Então, as substâncias simples no seu estado padrão, ou seja, no estado que elas são encontradas na natureza, elas vão ter entalpia igual a zero, certo? Grava na mente, volta o vídeo e escuta de novo. Não me esquece dessa informação que é muito importante.
Então, ó, só para ficar mais fixo ainda, o estado padrão de uma substância é a variedade alotrópica mais estável dela, né? Mais estável da substância, em seu estado físico mais comum a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, é o que eu falei a você. Em condições normais, né, aqui pra gente, 25 graus Celsius e 1 atm, a substância lá na natureza, ela vai ter entalpia igual a zero. Por isso, qualquer substância simples no seu estado padrão tem entalpia igual a zero. Então, tu tá me lendo lá uma questão de verdadeiro ou falso. E vai dizer assim, o gás oxigênio, na forma que é encontrada na natureza, né? Ele é encontrado em forma de gás oxigênio. Deixa eu reformular, então. O oxigênio, na forma de gás oxigênio, que é a forma que ele é encontrado na natureza, possui entalpia a 25 graus Celsius e 1 atm igual a menos 248,8 kJ. E aí, verdadeiro ou falso? Se você acabou de entender o que eu falei, você vai dizer que é falso. Por quê? Porque o oxigênio ele é encontrado na natureza como gás oxigênio. Então a entalpia dele a 25 graus Celsius e 1 atm na forma de gás é zero, bebê. Beleza? Deu para sacar isso daí? Ele sempre vai dizer para você a questão, ele vai te dar todas as ferramentas que você precisa para desvendar desse mistério, tá? Eu digo muito isso porque às vezes a gente fica nervoso, acha que não vai conseguir raciocinar, mas se você pegar todo o conteúdo que você aprende e aplicar da forma certinha na hora de resolver as questões, meu querido, minha querida, você vai sair muito bem. Então, ó, aqui tem um exemplo pra gente de tabela, né, que foi construída pelos cientistas, das substâncias nas condições, né, padrão ou não padrão, e o valor da entalpia, beleza? Então, ó, a gente tem aqui o hidrogênio gasoso, ele nas condições padrões vai ter entalpia igual a zero. Que condições padrões são essas? Aqui a gente acabou de ver, 25 graus Celsius a 1 atm. Ó, o hidrogênio líquido, ele não está na condição padrão, ele é não padrão, e vai ter sua entalpia diferente de zero. Por quê? Porque nas condições lá, né, de 25 graus Celsius e 1 atm, o hidrogênio não é gasoso. Desculpa, ele não é líquido, ele é gasoso, ó. O hidrogênio é gasoso. Então, aqui ele não é padrão. A mesma coisa o mercúrio. Ó, nas condições padrão, ele vai ter uma entalpia igual a zero. E ele tá líquido, né? Ele nas condições padrões é líquido. Na condição sólida, ele vai ser não padrão, né? Porque a gente encontra ele na forma líquida e não na forma sólida. E aí ele vai ter uma entalpia diferente de zero, porque na ICA o mercúrio é líquido e não sólido. Então, gente, aqui se vocês quiserem dar uma pausa e observarem direitinho a tabela, tem vários exemplos para vocês utilizarem, né? Eu falei dos dois primeiros, que é o exemplo do hidrogênio e do mercúrio, do metal mercúrio. Então, ó, a entalpia padrão de formação, é o assunto que a gente vai falar agora, é o calor liberado ou absorvido na reação de formação de um molde de um composto por meio de substância simples no seu estado padrão, nas condições padrão de 25 graus Celsius e 1 atm. Vamos traduzir? A entalpia padrão de formação vai ser o calor que vai ser liberado durante uma reação em que você vai estar formando uma substância no seu estado, nas condições padrão, tá? Só que, eita, desculpa, gente, não vai ser de qualquer forma, tá, gente? Vai ter que ser para a formação de um molde dessa substância, tá ok? E por meio de substâncias simples. Então, aqui a gente tem um exemplo para deixar bem claro e objetivo para você. Ó, eu estou reagindo o hidrogênio e o gás oxigênio, né, os dois em forma de gás, na verdade, para formar a água líquida, tá? Então, ó, eu tenho substâncias simples nos seus estados padrões, nas condições padrão de 25 graus Celsius e 1 atm, para formar um molde e um composto. Então, que no caso é o quê? A água. E aí eu tenho esse ΔH aqui, ó, essa variação de entalpia dessa reação. Nesse caso, gente, a entalpia é determinada por meio de um calorímetro, tá? Por quê? Porque a entalpia do hidrogênio e do oxigênio, desses dois aqui, tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, vai ser zero, porque são substâncias simples no seu estado padrão, tá? Então, o que acontece? Ó, ele fala aqui que a variação de entalpia dessa reação vai ser igual ao quê? A entalpia da água menos a entalpia do hidrogênio mais a entalpia do oxigênio. Desculpa, gente. Sendo que a entalpia, como eu acabei de falar, do hidrogênio é igual a zero e a do oxigênio também. Substâncias padrões no seu... Desculpa, substâncias simples no estado padrão. E aí, ó,
Esse menos 285,5 kJ que a gente está vendo aqui por mol, ele é da água, ele advém da água, porque isso aqui é zero, mais meio de zero é zero. Então, logo, ó, a entalpia da água é menos 285,5. Para isso aqui, gente, a gente dá o nome de entalpia padrão de formação, tá? E a gente representa essa entalpia dessa forma aqui, ó. Vai ter essa bolinha aqui em cima e esse Fzinho aqui. Então, ó, a entalpia padrão de formação da água é de menos 285,5 kJ por mol. Então, ó, uma vez que as equações de formação, por definição, são realizadas sempre partindo de substâncias simples no seu estado padrão, teremos que a entalpia dos reagentes vai ser sempre zero. Portanto, a variação de entalpia dessas reações é também a entalpia da substância que foi formada. É a mesma coisa que a gente viu aqui, tá? Se essa aqui é zero e essa aqui é zero, então quer dizer que essa entalpia aqui é a entalpia da substância que está no produto, né? Do composto que foi formado. Então, para todos esses compostos aqui, para todas essas substâncias, foi feito dessa forma, né? Utilizando a equação de formação dela através de substâncias no seu estado, de substâncias simples no seu estado padrão. Então, a gente tem aqui o valor da entalpia padrão de formação do ácido benzoico, do ácido bromídico, do ácido cianídrico, clorídrico, do ácido fluorídrico, enfim, vai aqui uma listona, tá, gente? É porque eu nem peguei a tabela completa, eu peguei só uma parte da tabela. Se vocês procurarem isso na internet, né, tabelas com valores de padrão de formação, de entalpia padrão de formação de substâncias, aí você vai achar tabelas gigantescas, tá? Então, ó, a entalpia padrão de formação, né, ela vai ter esse valor tabelado, você não precisa se preocupar, porque você vai ter acesso a esses valores por tabela. Então, se aparecer uma questão na prova, em qualquer outro lugar, você vai ter lá esse valor bonitinho para você. Então, através de tabelas, é possível calcular a variação de entalpia de muitas reações, mesmo que não sejam viáveis na prática, porque você tem isso aqui, ó. Se você montar a sua reação, você consegue, pela fórmula, né, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, chegar a qualquer valor de variação de entalpia. Então, como exemplo, a gente tem aqui de novo essa reação de decomposição do carbonato de cálcio em óxido de cálcio e CO2 e dióxido de carbono. E aí, ó, a gente tem a entalpia padrão de formação de cada substância dessa. Do carbonato de cálcio, do óxido de cálcio, do dióxido de carbono. E aí, para chegar nessa reação aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu somo a entalpia dos produtos e faço essa entalpia aqui menos a entalpia do reagente. Ó, tá vendo? A variação de entalpia é o somatório da variação de entalpia padrão dos produtos menos o somatório da variação de entalpia dos reagentes. Fazendo isso, ó, como está descrito aqui embaixo, variação de entalpia vai ser igual a variação de entalpia vai ser igual a entalpia, desculpa, gente, do óxido de carbono mais a entalpia do dióxido de carbono, do óxido de cálcio, mais a do dióxido de carbono, menos a entalpia do carbonato de cálcio. E aí, fazendo isso, a gente chega no valor de mais 179 kJ, tá? Então, essa aqui é a variação da entalpia dessa reação aqui, ó.